Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Nessa passagem aparecem os dois grupos de pessoas que sempre cercavam a Cristo em todo lugar público: os publicanos e pecadores e os escribas e fariseus. Muita gente adora destacar o fato de que Jesus sempre estava na companhia dos publicanos e pecadores. Estes eram funcionários públicos corruptos, cobradores de impostos corruptos, e também prostitutas, adúlteros, ladrões, bêbados, pessoas de reputação duvidosa na sociedade. Jesus sempre estava na companhia dessas pessoas, e alguns adoram declarar isso, ressaltar isso. Mas essas mesmas pessoas que destacam esse fato, nunca dizem que Jesus recepcionava essas pessoas com uma única finalidade: chamá-las ao arrependimento. Isto é, chamá-las para o abandono do pecado e o compromisso de obediência a Deus. Uma coisa que você e eu jamais podemos esquecer: Jesus recepcionava pessoas de péssima reputação na sociedade, mas com um único propósito: chamar tais pessoas ao arrependimento, convocá-las para que deixassem os seus pecados e fizessem um compromisso de vida, de obediência a Deus. Note esse fato curioso: Jesus acolhia os publicanos e pecadores, mas repelia o outro grupo, os escribas e fariseus. Por quê? Porque eles, os escribas e fariseus, se julgavam não necessitados de arrependimento. Eles julgavam que não precisavam de arrependimento. A dedicação religiosa deles fazia que eles se considerassem já purificados, já justificados diante de Deus. Eles se consideravam sãos, ou seja, sarados, curados do pecado, do mal, da condenação de Deus. Não precisavam, portanto, de médico. E por isso é que Jesus disse: eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Queridos, a humanidade é dividida nesses dois grupos: o daqueles que se julgam aceitos por Deus, mesmo sem arrependimento de pecados. E isso é relativismo. Esse é o primeiro grupo. A humanidade é dividida sempre nesses dois grupos: aqueles que se consideram aceitos por Deus, já estão bem com Deus, mesmo sem arrependimento de pecados. E isso é relativismo. E o grupo daqueles que se consideram aceitos por Deus com base na sua integridade pessoal, na sua vida correta, certa, de acordo com a lei de Deus, e no seu desempenho religioso. Isso é moralismo. Aqueles que julgam, não, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é infinita bondade, e mesmo sem me arrepender dos meus pecados, eu já sou aceito por Deus. Com certeza estou bem com Deus, o dia que eu morrer, entrarei no céu,
estarei na eternidade com Deus. Isso é relativismo. E aqueles que se consideram aceitos por Deus, porque eles mereceram isso, eles têm mérito diante de Deus, com base na sua integridade pessoal e no seu desempenho religioso. Isso é moralismo. Jesus veio para criar um terceiro grupo. O grupo dos arrependidos, perdoados e justificados pela justiça de Cristo, e que, portanto, são acolhidos, aceitos por Deus no seu reino. Cristo veio porque todos os homens, todos os seres humanos, são rejeitados por Deus, por causa da justiça, da santidade de Deus. Deus é luz, diz a Bíblia, e nele não há treva nenhuma. Então Deus não pode acolher, Deus não pode recepcionar pecadores, sem que sejam perdoados, purificados, lavados dos seus pecados e justificados por alguma justiça igual à de Deus. Jesus Cristo veio para criar esse terceiro grupo, o grupo dos arrependidos, dos perdoados, dos justificados, pela obediência, pela justiça de Cristo, e que, portanto, são acolhidos por Deus no seu reino, são aceitos por Ele eternamente na sua glória. No mundo e na igreja, tem os relativistas, os moralistas e os arrependidos. Esses últimos são a igreja verdadeira de Cristo. Só os arrependidos são a verdadeira igreja de Cristo. Em qual grupo você está? A qual grupo você pertence? Hoje eu gostaria de caracterizar o que não é arrependimento. Espero que nós consigamos entender bíblica e teologicamente o que não é arrependimento. Mas antes eu quero recordar o que eu disse, o que dissemos na última pregação. O que é arrependimento? Arrependimento é uma volta para Deus através de uma mudança de pensamento, sentimento e comportamento. Se mudar só a mente não é arrependimento ainda. Se mudar só o sentimento ainda não é arrependimento. Se mudar só o comportamento ainda não é arrependimento, é moralismo. Eu disse que um exemplo dessa mudança foi Saulo de Tarso. Depois você leia sobre ele em Atos capítulo 9. Ali está um exemplo bem concreto, explícito do que é arrependimento. Antes do seu encontro com Cristo, Saulo de Tarso pensava, sentia e agia ferozmente contra Cristo e contra a igreja de Cristo. Mas depois do seu encontro com Cristo, Saulo de Tarso passou a pensar, passou a sentir e agir radicalmente, apaixonadamente em favor de Cristo e da sua igreja. Houve uma mudança radical, uma revolução no modo de pensar, de sentir, de agir do apóstolo Paulo. O seu projeto de vida foi radicalmente alterado, transformado, quando ele teve um encontro com Cristo. Ele passou a pensar diferente, agir, sentir diferente acerca de Cristo e agir diferente em relação a Cristo, totalmente diferente. Queridos, de uma forma ou de outra, essa experiência de Saulo de Tarso acontece, tem que acontecer com todo verdadeiro cristão, todo verdadeiro arrependido. Segundo lugar, definições específicas de arrependimento. Juntos, arrependimento inclui convicção de pecado. Salmo 51:4, Lucas 15:17. Depois você pode ler na sua Bíblia. A pessoa arrependida é aquela que identifica
a vida no pecado como a pior loucura e não consegue continuar nessa vida. A pessoa arrependida pode até admitir, e ela admite que até pode permanecer infeliz, sem amigos, sem realizações pessoais, sem conquistas desse mundo, mas ela só não pode continuar a viver no pecado. A pessoa arrependida tem uma repulsa, ela sente uma profunda repulsa pelo pecado. A única coisa com que ela não se conforma na sua vida é viver em qualquer tipo de comprometimento com o pecado. Segundo lugar, arrependimento inclui grande tristeza pelo pecado. Salmo 38, 18, 2 Coríntios 12, 9 e 10, Zacarias 12, 10 e 11. Grande tristeza pelo pecado. A razão dessa tristeza não é apenas a vergonha e os prejuízos pessoais advindos do pecado. A razão dessa tristeza é a ofensa a Deus, o mal que foi cometido contra Deus. Quando a pessoa peca e ela realmente se arrependeu, esse arrependimento, essa tristeza, tem relação direta, essencialmente com Deus, o que foi feito contra Deus. Isso é arrependimento. Terceiro, juntos, arrependimento inclui grande vergonha pelo pecado, Daniel 9:7 e Esdras 9:6. Vergonha principalmente pela traição a Cristo e a ingratidão a Deus. Se nós não sentimos esse tipo de vergonha, e ela não nos leva a lutar contra qualquer pecado, nunca tivemos o arrependimento para a vida eterna. 4. Arrependimento é ódio ao pecado. Romanos 7,15, Paulo diz: eu detesto o pecado. Apocalipse 2,6, Ezequiel 36, 31. Arrependimento é ódio ao pecado. A lógica disso é simples. É o seguinte: o cristão ama a Deus profundamente. Deus odeia o pecado, portanto o cristão também odeia o pecado. Enquanto não odiamos o pecado, não amamos a Cristo. Quinto lugar, juntos, arrependimento é abandono do pecado. Abandono, Isaías 55, 7, Provérbios 28, 13, 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas, antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Qual é a razão que o cristão abandona o pecado? Eu vou citar apenas uma, existem muitas razões. Três homens perguntaram um ao outro o que os fizeram abandonar o pecado. Um disse: eu acho que são as alegrias do céu. O outro disse: eu acho que são os tormentos do inferno. Mas o terceiro respondeu: o motivo que me faz abandonar o pecado é o amor de Deus. O amor de Deus. E isso ainda me faz abandonar o pecado. Como eu ofenderia o amor de Deus? O único homem que pode ter certeza que o seu arrependimento é bíblico, cristão, verdadeiro, é este último. Sexto, juntos, arrependimento é um novo projeto de vida em Cristo e para Cristo. Um novo projeto de vida em Cristo e para Cristo. Dois exemplos disso: o carcereiro de Filipos
Depois você pode ler em Atos 16, 26 a 34. Quando esse homem se arrependeu, se entregou a Cristo, ele se dedicou, ele se envolveu a servir os servos de Deus. Ele se envolveu com os discípulos de Cristo, com a comunidade do Senhor. Mudaram os seus projetos. Seus projetos de vida se alteraram. Seus compromissos se modificaram completamente. Agora o compromisso central dele era com Cristo e com o povo de Deus. Outro exemplo é a igreja de Tessalônica. Depois você leia 1 Tessalonicenses 1, 8 e 9, mas é bom ler todo o capítulo, para você ver a revolução que o Evangelho promoveu na vida daquelas pessoas que se entregaram a Cristo em Tessalônica. Então, queridos, podemos dizer que arrependimento é também um processo de consagração e serviço a Deus. Quem se arrependeu dos seus pecados se engaja, se dedica e permanece num projeto de consagração e serviço a Deus. E eu vou citar apenas 5 elementos que caracterizam o estilo de vida de um verdadeiro arrependido e convertido a Cristo. Vida de oração, Colossenses 4:2. Vida de estudo bíblico, Salmo 1:3. Vida de comunhão com a igreja, Atos 2:42. Você pode ler até o 46, que você vê o que é um arrependido. As pessoas estão ligadas à igreja, elas amam a igreja, elas estão apaixonadas pela igreja, e elas têm necessidade da igreja e não conseguem ficar longe da igreja. Vida de comunhão com a igreja, vida de santificação, Hebreus 12:14. E vida de proclamação do Evangelho. 1 Tessalonicenses 1:8. E você pode ler também Colossenses 4:3 a 6. Isso, em poucas palavras, é o que significa arrependimento. Vamos ver o que não é arrependimento. Em primeiro lugar, todos juntos. Arrependimento não é sinônimo de fé salvadora. De novo, arrependimento não é sinônimo de fé salvadora. Queridos, escutem bem. A fé salvadora é a confiança em Cristo como nosso único Salvador pessoal. E o arrependimento é o compromisso com Cristo como o único Senhor das nossas vidas. Arrependimento, fé é uma nova confiança. Fé é uma nova confiança. Arrependimento é um novo compromisso. A fé se agarra unicamente a Cristo. A fé se agarra a Cristo como único Salvador. O arrependimento se agarra a Cristo como único Senhor. Através da fé, o pecador se liga a Cristo. Através do arrependimento, o pecador se desliga do pecado. Através da fé, o pecador caminha para Cristo. E através do arrependimento, ele se distancia do pecado. Fé é caminhar para Cristo, de braços abertos, para viver cada vez mais em comunhão com Ele, na presença dEle, no conhecimento dEle, na obediência a Ele. Fé é caminhar para Cristo. Arrependimento é se distanciar do pecado, fugir do pecado, evitar o pecado, ter repulsa pelo pecado. Quando são gerados pelo Espírito Santo, presta atenção, quando são gerados pelo Espírito Santo, a fé e o arrependimento sempre estão juntos, mas sempre também são distintos. Cada um tem a sua própria natureza
e os seus próprios efeitos. Você pode pensar na fé e arrependimento como as duas asas de um pássaro. A asa esquerda não é a direita, e a direita não é a esquerda. Cada um é distinta da outra, mas as duas asas sempre estão operando junto. Aí o pássaro voa. É por meio da fé e do arrependimento, com as asas da fé e do arrependimento, que nós voamos para Cristo e vivemos com Cristo. E vamos reinar com Ele por toda a eternidade. Somente pela fé e arrependimento. Em segundo lugar, juntos, arrependimento não é apenas mudança de pensamento. Todos juntos? Arrependimento não é apenas mudança de pensamento. Não é apenas uma convicção mental de que nós somos pecadores e de que Cristo é o único Salvador. Escute isso. Talvez você está aqui nessa noite e você já tem uma convicção na sua mente de que você é pecador, profunda, extremamente pecador. E você tem também convicção absoluta que Cristo é o único Senhor, é o único Salvador do ser humano, do universo. Mas isso, querido, se limita a isso, não é arrependimento. Muita gente de igreja tem essa convicção, que eles são pecadores. Muita gente tem a convicção de que Cristo é o único Senhor e Salvador. Mas essas mesmas pessoas, esses evangélicos, amam de paixão o pecado. Amam de paixão os filmes, as novelas, as redes sociais, o videogame. Amam de paixão as músicas mundanas, as roupas indecentes, a pornografia. Amam de paixão o adultério, a fornicação, a homossexualidade, o dinheiro, a fofoca, a maledicência. E eles são muito mais voltados para isso, dedicados a essas coisas, do que a Cristo que eles dizem crer e ter como Salvador e Senhor. Então não houve arrependimento. E as pessoas, essas pessoas que dizem que têm essa convicção que Cristo é Senhor e Salvador, e que elas são pecadoras, e talvez até já fizeram uma confissão de Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Elas têm grande prazer no pecado. Elas amam o mundo. Jesus disse: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas elas amam. E todo o seu tempo vago, todo o seu tempo livre, e as suas energias e as suas atenções são dedicados a essas coisas do mundo. E elas não têm alegria em orar, em estudar a Bíblia, em participar dos cultos, em evangelizar, em dizimar, em adorar a Deus. Então não há arrependimento. Queridos, arrependimento é mudança de coração, que se manifesta em mudança de vida prática, em relação ao mundo, ao mal e ao pecado. Não é apenas ter uma convicção que Jesus é o único Salvador ou Senhor, que você é pecador, e não é apenas confessá-lo. É viver em Cristo e para Cristo. Não é ter confissão religiosa. É mudança do coração e mudança das paixões. Suas paixões agora são outras, se você se arrependeu e se entregou a Cristo. Terceiro, arrependimento não é apenas, todos juntos, arrependimento não é apenas tristeza pelo pecado. Judas Iscariotes e o jovem rico sentiram imensa tristeza pelo pecado, mas nunca mudaram de vida e nunca seguiram de fato a Cristo. E tem muitos crentes vivendo assim, crentes que sentem tristeza porque pecaram, mas não tomam providências para abandonar o pecado. Um alcoólatra pode sentir uma grande tristeza por ter se embriagado
na noite de ontem. Mas hoje à noite, ele vai fazer a mesma coisa. Um cristão é um ex-alcoólatra espiritual. Isso é um cristão. Uma ilustração do que é um ex-alcoólatra, do que é um cristão bíblico arrependido. Ele é um ex-alcoólatra espiritual. Ele era viciado no pecado, mas agora ele odeia o pecado. Ele foge do pecado. Ele toma providências para vencer o pecado. Ele é um ex-alcoólatra espiritual. O vício dele era o pecado. Agora o vício do cristão é Cristo. É conhecer a Cristo, é amar a Cristo, é adorar a Cristo, é proclamar a Cristo. Esse é o vício do cristão. Ele é dependente disso. Veja o depoimento de um ex-viciado em jogatina. Depoimento de um ex-viciado em jogatina. Ele diz: eu já fui viciado em jogo, e te confesso que tive enormes problemas com esse maldito vício. O que me levou a largar foi um enorme peso na consciência. Um enorme peso na consciência que me fez chorar por muitos dias de arrependimento. Começou bem. Um dia fui levar o meu filho, na época ainda pequeno, a um parque de diversões. E lá me deparei com uma jogatina de dedal. Que é um jogo em que a pessoa aposta onde está escondida uma pequena bolinha. Talvez você aqui já caiu nessa. Como todo jogo tem os macetes, mas eu queria jogar por causa do maldito vício que era mais forte. Resumo, perdi todo o dinheiro que tinha levado. Não pude pagar nenhum tipo de brinquedo para o meu filho no parque. Saí de lá humilhado e meu filho decepcionado. A partir daí me senti o maior canalha do mundo. E decidi nunca mais jogar nem de brincadeira. Decidi nunca mais jogar nem de brincadeira. A própria pessoa deve tomar a iniciativa e procurar ajuda. No meu e no seu caso, a ajuda de Cristo. Porque não tem outra saída. Um amigo meu sempre me dizia: cara, quando uma coisa está tomando conta de você, larga ela. Você é um homem e não um rato. Queridos, isso é um exemplo de arrependimento psicológico, porque não envolve a questão do pecado, de Cristo, da Bíblia e de Deus. Mas essa é uma ótima ilustração do que é o arrependimento espiritual ou teológico. Não é só tristeza pelo pecado, é atitude e ação totalmente diferentes e contrários ao pecado. Como esse homem chorou, se entristeceu, chorou e resolveu não mais jogar. Realmente mudou, houve um arrependimento verdadeiro. E isso ilustra perfeitamente o que é arrependimento cristão e bíblico, gerado pelo Espírito Santo no nosso coração. Quarto lugar, juntos. Arrependimento não é apenas confissão do pecado. Não é apenas? Provérbios 29:13 diz o quê? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará. Confessar o pecado, mas sem disposição e sem compromisso de abandonar o pecado. Imagine que há um ano atrás, você costumava murmurar, mentir e difamar outras pessoas. Então você confessou e chorou diante de Deus por causa disso. Mas isso faz um ano. E você ainda continua nas mesmas práticas. Você continua murmurando, mentindo e difamando os outros. Então não houve arrependimento, é claro. Imagine que algumas vezes você agrediu, você desqualificou a sua esposa ou seu marido com palavras, você feriu, ofendeu, humilhou
a sua esposa ou seu marido com palavras, e você confessou e chorou, mas você continua fazendo a mesma coisa, continua desqualificando e humilhando o seu cônjuge com palavras. Então você não se arrependeu. Houve uma tristeza, houve um remorso, houve um sentimento de culpa, mas não houve arrependimento, porque você não mudou. Imagine que vou colocar eu aqui para não constranger talvez ninguém. Imagine que eu tenho uma atração homossexual. Graças a Deus eu não tenho, viu? Pode ficar tranquilos. Não precisa orar por mim quanto a isso. Pode orar por outros pecados, talvez até piores. Mas imagine que eu tenho uma atração homossexual. Isso em si mesmo não é pecado, certo? Não é pecado. Mas há 6 meses atrás, eu caí numa tentação e tive uma relação com outro homem. Então eu confessei isso a Deus e chorei, me desesperei. Mas eu não tomei providências para parar com isso. E de vez em quando eu caio de novo e tenho outra relação com o homem. Eu me arrependi? Não. Eu não tomei providências para abandonar essa prática. Então eu não me arrependi. Eu não pedi ajuda para ninguém. Eu não confessei a minha tendência, a minha disposição, ou a minha inclinação homossexual. Não confessei para o meu pastor e nem para 2 ou 3 pessoas que pudessem me ajudar de fato. E eu não me coloquei em oração, em jejum, e não vigiei, não tomei as providências cabíveis, necessárias, para parar de me relacionar homossexualmente. Mas talvez eu não pratiquei, eu não tive relação com nenhum outro homem. Mas eu fiquei aí nas redes sociais, dando cordas para meu desejo, a minha inclinação. Eu fiquei nas redes sociais, no Facebook, ou no YouTube, ou no WhatsApp, ou no Twitter. É tanta... Eu fiquei ali falando coisas que alimentavam a minha tendência, o meu desejo. Então eu não me arrependi. Não pratiquei, mas eu estou alimentando aquela vontade. Não houve arrependimento. E queridos, o mesmo se aplica a quem cometeu adultério, ou fornicação, ou pornografia. O mesmo se aplica. Agora pense em alguém que comete o pecado da preguiça. Pense no pecado da preguiça. A pessoa deixa de cumprir as suas responsabilidades, cumprir suas tarefas, suas obrigações, para se divertir ou dormir. Na hora que ela deve estar cumprindo seus deveres, tarefas, obrigações, fazendo o seu trabalho, ela está dormindo, ou se divertindo, ou mexendo na internet, ou assistindo televisão, ou jogando videogame. Porque você sabe que tem inúmeros viciados nisso, né? Pessoas que confessam Cristo como Senhor e Salvador, viciados em videogame. Então a pessoa, na hora de estar cuidando das suas tarefas, obrigações, ela está dormindo, ou se divertindo, ou enfiado em algum tipo de mídia. Aí ela confessa e chora, e lamenta por essa prática, mas ela permanece dormindo e se divertindo na hora de cumprir as suas obrigações. Essa confissão é inútil e até hipócrita.
Arrependimento não é apenas confissão de pecados. 5. Juntos. Arrependimento não é apenas vergonha pelo pecado. Não é apenas vergonha pelo pecado. Existem várias razões pelas quais nós podemos sentir vergonha do pecado. Primeiro, porque fomos descobertos. Ah, meu Deus, está todo mundo sabendo. Segundo, porque decepcionamos pessoas que amamos. Então ficamos extremamente tristes, porque decepcionamos pessoas que nós queremos muito bem. Ficamos envergonhados por causa do nosso pecado. Terceira razão é que não somos quem as pessoas imaginavam. Sentimos muita vergonha de nós mesmos, porque não somos quem a gente imaginava que era. Cometemos aquele ou aqueles pecados que a gente jamais imaginaria que cometeria. Quarta razão é que temos que sofrer a disciplina da igreja. Então, são essas algumas razões que nós sentimos vergonha do pecado. Porque fomos descobertos, porque decepcionamos pessoas queridas, porque não somos quem as pessoas imaginavam, porque temos que sofrer a disciplina da igreja. Então, nós ficamos profundamente envergonhados. Mas será que se nada disso acontecesse, nós teríamos abandonado o pecado? Talvez se não sofrêssemos essa vergonha, se nada disso acontecesse, nós continuaríamos prazerosamente praticando o pecado. Onde está o arrependimento? Sexto, juntos. Arrependimento não é uma obra humana meritória. Todos juntos? Arrependimento não é uma obra humana meritória. Não é algo que nós fazemos para merecer a salvação de Deus. Veja esses textos. Atos 5:31. Vamos juntos? Deus, não está aí, né? Atos 5:31 tem aí? No sexto. Não é uma obra humana meritória. Abra a sua Bíblia, Atos 5:31. Por favor, bem rápido. Deus, com a sua destra, exaltou Cristo a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Deus, com a sua destra, exaltou a Cristo, a príncipe e a fim de quê? De conceder a Israel o arrependimento. Queridos, olha aqui duas coisas muito interessantes. Deus tinha que realizar a obra de redenção. Ele enviou Cristo, que viveu em obediência. Escute, preste atenção. Cristo viveu em obediência total, perfeita a Deus em seu lugar. Morreu na cruz, sofrendo o castigo, a punição pelos seus pecados e ressuscitou. Deus teve que fazer isso. Senão não adiantaria ele te chamar ao arrependimento, não adiantaria ele te conceder arrependimento, porque não tinha uma obra de salvação para que você recebesse o perdão dos pecados. Não existia um caminho de justificação para você diante de Deus. Não adiantaria você se arrepender dos pecados, porque Deus não teria como te perdoar sem a provisão do sangue de Jesus Cristo, sem a justiça dele. Deus não podia te perdoar. Porque a nossa salvação é isso. Nós somos revestidos da justiça de Cristo, porque Ele sofreu o castigo da nossa injustiça no Calvário. Então não adiantaria nada, nós nos arrependemos, se não houvesse uma provisão de redenção, se não houvesse um Salvador. Então Deus providenciou a redenção, e exaltou o seu Filho como Senhor e Redentor. A fim de quê? De conceder a Israel o arrependimento. Então, quando Ele provê a redenção, Ele pode agora nos dar o arrependimento para recebermos a redenção. Mas é Ele que dá, é Ele que providencia a obra de redenção, e é Ele que concede o arrependimento para que o pecador receba a redenção. Não é você que consegue arrependimento
gerar e produzir arrependimento de si mesmo. Outro texto, abre em Atos 11, 18. Atos 11, 18, bem rápido. E ouvindo eles estas coisas, os gentios da casa de Cornélio, aos quais Pedro pregou a palavra de Deus, apaziguaram-se. Isso aqui são os judeus, Pedro contou o testemunho do que aconteceu na casa de Cornélio, e ouvindo os judeus lá em Jerusalém, estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo o quê? Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Veja, querido, não foram os gentios que conquistaram o seu arrependimento. Não foram eles que produziram o seu arrependimento. Está dizendo o texto, foi por Deus concedido aos gentios o arrependimento para a vida. Paulo diz que o pastor da igreja deve estar fazendo o quê? 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem ao evangelho, à palavra de Deus, à santificação, à verdade de Deus. Ele deve estar disciplinando com mansidão os que na expectativa de quê? De que Deus lhes conceda, não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Olha o que Paulo está dizendo, que é Deus que concede o arrependimento, para que as pessoas, os pecadores, aqueles que são membros da igreja, mas ainda não foram salvos, aqui ele está falando destes. Ele diz que o pastor da igreja deve disciplinar com mansidão aqueles que se opõem à verdade, que se opõem à palavra de Deus, que se opõem à santificação, para que, na expectativa de que Deus lhes conceda. Eles já são membros da igreja, mas não são arrependidos, não são convertidos, não são regenerados, não são transformados pelo evangelho de Cristo. Então eles devem ser disciplinados. E o pastor deve ter essa expectativa, o pastor ou os pastores devem ter essa expectativa, de que Deus ainda lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade do evangelho, e para que eles sejam livres dos laços do diabo, pelos quais eles estão cativos. Mas é Deus que concede o arrependimento, não são eles que o produzem. Portanto, queridos, se você nessa noite não tem o arrependimento bíblico, o arrependimento cristão, tudo que você pode fazer é clamar a Deus, é pedir desesperadamente que Deus tenha misericórdia de você e te conceda o arrependimento para a vida eterna. E eu digo que você precisa clamar isso desesperadamente, porque sem isso você continuará indo para o inferno. Por mais que você tenha uma igreja, uma religião e muita fé em Deus e muitas boas intenções, sem arrependimento você continuará indo para o inferno. Porque só Cristo salva, mas Ele não nos salva sem arrependimento. Se você ler o primeiro texto que nós lemos, Atos 5,31, Deus com sua destra exaltou o Cristo, a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento, e aí sim, a remissão dos pecados. Antes que haja arrependimento, não há perdão, não há purificação de pecados. Antes que haja arrependimento, pode haver religião, pode haver até uma grande fé em Deus, pode haver até muitas boas intenções, mas não há salvação. Não há cristianismo verdadeiro sem arrependimento. 7. Juntos. Arrependimento não é uma experiência limitada ao dia da conversão. Todos juntos? Arrependimento não é uma experiência limitada ao dia da conversão. Queridos, o arrependimento verdadeiro continua se aprofundando e se ampliando no dia a dia da vida cristã. Foi isso que Jesus queria dizer quando ele disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O verdadeiro arrependido é aquele que continuamente chora, se arrepende, chora por ainda ser pecador e ainda cometer pecado. Esse é o cristão, esse é o arrependido, esse é salvo por Cristo. Aquele que continuamente se arrepende e chora
por ainda ser pecador e ainda cometer pecados. Ouça o que disse o grande evangelista Dwight Lyman Moody. Moody disse: eu tenho me arrependido 10.000 vezes mais depois que conheci a Cristo do que em qualquer época anterior. Isso é um homem de Deus, isso é um evangelista, um grande evangelista. Ganhou milhares e milhares de almas para Cristo na sua época. Dwight Lyman Moody diz: eu tenho me arrependido 10.000 vezes mais depois que conheci a Cristo do que em qualquer época anterior. Lembre disso, se você uma vez se converteu, uma vez se arrependeu de verdade, você continua se arrependendo e vencendo o pecado. Conclusão. Certa vez o evangelista Billy Graham disse que se o termo arrependimento pudesse ser definido numa palavra, ele disse: se o termo arrependimento pudesse ser definido numa palavra, eu usaria a palavra renúncia, que quer dizer renunciar ao pecado. Lembre disso. Se o termo arrependimento pudesse ser definido em uma palavra, Billy Graham disse que ele usaria a palavra renúncia. E esta renúncia seria renunciar ao pecado. Então eu pergunto: você, de fato, já se arrependeu e se converteu a Cristo? Você já se comprometeu com Cristo como seu único Senhor e Salvador? E você tem seguido e servido a Cristo por meio da palavra de Deus? E você continua se arrependendo cada dia?